Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins hoje aqui na área para mais um vídeo. Hoje com os palpites desse sabadão, dia 27 de maio, um sábado que nós teremos muitos jogos decisivos, penúltima rodada na Liga Italiana, penúltima rodada na Liga Francesa, última rodada na Alemanha, chance do Dortmund ser campeão, e a gente vai repercutir um pouco de tudo aqui hoje no vídeo. Eu deixei 4 jogos selecionados conforme vocês estão vendo na tela de vocês, porque eu gosto mais desses jogos para fazer apostas pré-live, tá bom? Mas amanhã vai ser um dia muito recheado de apostas lá no meu canal do Telegram gratuito, tá certo? Então bora pro vídeo, solta a abertura JK e vamos com tudo. Bom pessoal, como eu disse, é um sabadão de muitos jogos importantes e eu vou começar falando com vocês aqui dos jogos europeus, tá? Primeiramente falando de Spezia e Torino, um jogo que é muito importante para o Spezia. O Spezia está sendo nesse momento vítima aí da briga contra o rebaixamento, tem 31 pontos, tem um pontinho acima do Hellas Verona, que tem 30. Então a briga basicamente está entre Lecce, Spezia, Hellas Verona e o Cremonese já caiu, na verdade, tá? Cremonese já está rebaixado. Então Lecce, Spezia e Hellas Verona. O Spezia sabe que amanhã o jogo dá vida dele, tá? Porque por mais que ele esteja fora do rebaixamento, vencer o Torino aqui pode simplesmente tirar as chances de cair nessa temporada, como também pode manter a diferença caso o Hellas Verona vença essa rodada, tá certo? Então assim, pontuar aqui contra o Torino amanhã é fundamental, nem que seja um empate. Torino já está livre da zona do rebaixamento, já está livre também de qualquer briga por competições europeias. Então assim, é um time que está cumprindo tabela, joga na casa do Spezia. Você deve imaginar que o estádio do Spezia vai estar todo voltado para a equipe continuar na Liga Italiana. É uma equipe de baixo nível financeiro, baixo nível de tradição na Itália, então a torcida deve abraçar muito essa briga contra o rebaixamento. Deve estar pouca gente aí brigando com o time que está caindo. É diferente de um time grande na zona do rebaixamento. O Spezia deve ter toda a sua torcida indo no campo lá para tentar continuar na Liga Italiana, na Série A. Então por isso aqui eu gosto bastante do DNB, né, do empate anula aposta do Spezia, pagando 1,71 neste momento, tá bom? É uma bet que na minha visão dificilmente dará head. Se empata, o dinheiro retorna pra gente. Se o Spezia perde, a gente perde a nossa aposta. E se o Spezia vencer, nós vencemos a nossa aposta, tá certo? Diante do Torino aqui, eu acho que tem grandes condições de pelo menos não perdermos a nossa aposta. Tá bem protegido, time jogando em casa, brigando contra o rebaixamento, contra o adversário que cumpre tabela apenas. Eu gosto bastante desse empate anula aposta do Spezia. Seguindo aqui para outro jogo das ligas europeias, agora na Liga Francesa, nós teremos Toulouse e Auxerre. O Toulouse foi campeão da Copa da França, já está basicamente só cumprindo tabela aí na Liga Francesa, não tem mais chance de cair, não tem mais chance de também alcançar competições europeias. Então é um time que já fez o que precisava nessa temporada, que foi ser campeão da Copa da França, o que é um grande triunfo para uma equipe sem tanta tradição assim. O Auxerre está na briga contra o rebaixamento. Antigamente isso aqui estava certo, tá? Mas nesse ano especificamente, como a Ligue 1 vai ser reduzida para 18 times, então cai em 4 nesse ano, tá certo? Então por isso aqui o Nantes também está sendo rebaixado nesse momento. Então para ser correto aqui tem que falar que esse 17º também seria rebaixado se a competição acabasse hoje. A briga está aqui entre Nantes, Auxerre e Strasbourg. Strasbourg está quase livre, né? Então tá uma briga limitada entre Auxerre e Nantes. O Nantes que perdeu a final da Copa da França para o Toulouse e agora pode ser rebaixado no campeonato francês. O Auxerre joga fora de casa contra o Toulouse, é uma parada um pouco mais difícil do que do Spezia, por exemplo, só que o Auxerre é um time de um bom nível. Eu não acho o Auxerre tão longe do Toulouse assim em qualidade técnica, e você tem um interesse muito maior do Auxerre para continuar na primeira divisão francesa, tá certo? Então é um time que joga fora de casa, mas também as casas estão dando o dupla chance, tá? Que é Auxerre ou empate. Qualquer um desses placares nós ganhamos a nossa aposta. O dupla chance desse confronto neste momento está pagando 1,69.
e eu gosto bastante. Acho que o Auxerre aqui ele tem muito mais vontade para esse confronto. É um confronto parelho em qualidade técnica. A torcida do Toulouse não deve comparecer em grande número, ou se comparecer não deve fazer tanta pressão. É um jogo que virou amistoso para o Toulouse, e do outro lado o Auxerre pode se livrar da zona do rebaixamento caso conquiste uma vitória fora de casa e caso o Nantes perca a sua partida. Mas no fim das contas, pro Auxerre amanhã perder é um tiro no pé e vai para a última rodada com um desespero gigantesco. Então é muito bom evitar essa derrota amanhã, por isso eu gosto do dupla chance do Auxerre, beleza? Agora indo para o Campeonato Brasileiro da Série A, o único jogo que eu gosto para esse sabadão, Fortaleza e Vasco da Gama. O Vasco da Gama não tem mais nenhuma competição para disputar nessa temporada, somente o Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza está se dividindo entre Copa do Brasil, que já está quase eliminado, Copa Sul-Americana, que é a grande chance de título da equipe na temporada, e Campeonato Brasileiro. O time do Fortaleza tem um nível bacana, eu acho que é um time um pouco pior do que os dois últimos anos, mas ainda é um time que é para ficar ali do 10º para cima. E enfrenta o Vasco, que é um time que, na minha visão, não deveria estar na 17ª posição. Tem um elenco melhor do que isso, tem um elenco para terminar em 10º, 11º, 12º. E eu espero que o Vasco volte ali a conquistar alguns bons resultados e sair dessa má fase que está vivendo nesse momento. O time do Vasco não é tão fraco, tá certo? Muita gente zoou o Vasco tal pelo seu passado, mas na verdade esse é o ano que o Vasco mais esperava, né, que fosse dar frutos, porque tem um time patrocinado pela 777 Partners, então acaba sendo um time que tem uma SAF por trás hoje, mas não tem dado liga até o momento, essa é a grande realidade. O que eu penso aqui em termos de valor de aposta para esse confronto? Eu acho muito exagero você dar mais um pro Vasco nesse confronto, tá certo? Se fosse contra, por exemplo, um Flamengo, seria justo, por mais que seja clássico. Se fosse contra o Atlético Mineiro, seria justo. Contra um Fluminense, seria justo. Contra um Palmeiras, até um menos 1,25 pro Palmeiras seria justo. Agora, contra o Fortaleza, que não vem jogando também esse futebol de outro nível, eu acho que é um pouco de exagero. Por isso que eu peguei esse mais um do Vasco, pagando 1,67 neste momento. Creio que vai dar uma baixadinha até eu soltar esse vídeo, mas até 1,65 pode entrar. Eu acho que o Vasco tem qualidade para pelo menos não perder de 2 no Ceará, e eu acho que tem boa chance de conseguir pelo menos um empate no Ceará aqui. Então por isso que eu gosto desse mais um do Vasco pagando 1,67, tá bom? E para finalizar o vídeo, nós temos aqui Ituano e Londrina. O Ituano tem um time que, na minha visão, não merecia estar na 15ª posição, precisa melhorar bastante, é verdade, mas tem um fator casa que é muito forte, mesmo assim a torcida comparecer em peso, né? A torcida do Ituano geralmente não abraça muito o time, isso é histórico, mas o Ituano, querendo ou não, no Novelli Júnior, que é sua casa em Itu, joga sempre muito bem. No Brasileirão da Série B desse ano, tá patinando, mas tem todas as condições de melhorar. E a hora para melhorar é agora, contra o Londrina, que é um dos piores times da Série B na minha visão em termos de papel, né, em termos de elenco, olhando friamente, mas o Londrina tem feito algumas partidas interessantes. Eu quero até ver a campanha do Londrina fora de casa. Tem uma vitória e 3 derrotas. Então só pra você dar uma olhada como o Londrina fora de casa, ele vai mal. E todas as derrotas do Ituano fora de casa, também, todas as derrotas na competição do Ituano foram fora de casa. 4 derrotas em 4 jogos. Em casa, o Ituano tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, o que é uma campanha ok. Para esse confronto diante do Londrina, eu gosto do Ituano menos 0,25, né? O handicap menos 0,25. Quem não souber o que é esse handicap, galera, dá uma pesquisada que é muito tranquilo de entender, tá certo? Deixa eu explicar aqui, vai demorar um pouco, mas é um handicap que basicamente, se o Ituano vencer a partida, nossa aposta é ganha. Se o Ituano empatar a partida, nossa aposta é meia perdida e meia ganha. Meia perdida e meia devolvida, desculpa. E se o Ituano perder a partida, a nossa aposta inteiramente perdida, tá certo? Eu peguei essa aposta a 1,76 nas casas asiáticas, mas vocês encontram aí até 1,75, 1,74 nas casas europeias, tá certo? Então essas são minhas apostas, todas com meia unidade. Spezia DNB, Fortaleza e Vasco, Vasco mais 1, Auxerre ou empate contra o Toulouse, e Ituano e Londrina, Ituano menos 0,25. Lembrando que amanhã nós teremos o Dortmund brigando por título. É importante ficar de olho nessa equipe, mas também tomar muito cuidado. Às vezes é interessante ver o Dortmund sair atrás e pegar escanteios para ver aí como é que pode ser, porque às vezes o Dortmund pode sofrer um pouco de ansiedade para marcar cedo. Benfica e Porto também precisam vencer em casa. Interessante ficar de olho, porque estão na briga pelo título na última rodada do Campeonato Português.
Então amanhã muita coisa para rolar mesmo, mantenham o foco, a calma e façam entradas aí com muita frieza, tá certo? Tamo junto, grande abraço e vamos que sabadão tem muita bola para rolar.